Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 346. No dia de hoje, com muita fé, com muita devoção, nós vamos meditar a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, com a graça de Deus, hoje e um dia, nós vamos ler mais uma carta de São Paulo, uma carta muito breve. Nós vamos meditar hoje a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Alguém poderia perguntar assim: Padre, qual a razão que São Paulo escreveu uma segunda carta aos Tessalonicenses? Então aqui nós temos uma resposta óbvia e nós temos também uma resposta um pouco mais profunda, uma resposta um pouco objetiva. Resposta óbvia é: primeira carta não foi suficiente. Primeira carta, aquilo que ele apresentou, aquilo que ele orientou, ou foi mal compreendido, ou não deu resultado. Se tivesse dado resultado, se as coisas estivessem caminhando como São Paulo esperava, ele poderia ficar apenas na primeira carta. Então, na primeira carta, nós vimos, e o rodapé da Bíblia de Jerusalém mostra isso de forma muito clara, a pregação de São Paulo. Isso daqui se encontra no capítulo 2, se nós voltarmos para a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ali na nota de rodapé da letra E, na verdade é o último versículo do capítulo 1, versículo 10, nota de rodapé diz assim: a pregação de São Paulo aos Tessalonicenses, ela tinha dois pontos principais. O padre mostrou vários no dia de ontem, mas segundo a Bíblia de Jerusalém, duas razões, dois pontos são principais aqui na pregação de São Paulo. Um ponto é o monoteísmo, existe um só Deus. E aqui as filosofias gnósticas, filosofias pagãs e pensamentos ali filosóficos da época, não tinham espaço, não havia politeísmo, não haviam outros deuses. São Paulo ele deixa muito claro, existe um Deus, apenas um Deus. E o hino cristológico mostra que esse Deus, que sempre existiu, ele recebeu a forma humana, ele que é a imagem do Deus invisível. E aí, através do seu sangue derramado na cruz, ele realiza a redenção do gênero humano. Então, existe um Deus, monoteísmo. Por que que São Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses? Primeiro, para enfatizar o monoteísmo. Segundo, para falar sobre a segunda vinda de Cristo. Aquilo que o padre dizia ontem, que muitas pessoas estão ocupadas, segundo São Paulo, ocupadas em não fazer nada, é aquilo que nós vamos ouvir agora, hoje, na segunda carta. Então, o que aconteceu? Ele falava sobre monoteísmo, ele falava sobre a segunda vinda de Cristo. E ele falando sobre a segunda vinda de Cristo, houve, não sei se por ignorância ou por malandragem, houve uma má interpretação desse pensamento da segunda vinda de Cristo, que muitos começaram a dizer assim: se Jesus vem, se Jesus voltará, vamos esperar por ele e vamos nos preparar espiritualmente. É aqui que ele diz, tem uma má interpretação daquilo que eu preguei. Então essa segunda carta significa que a primeira não foi suficiente. Então ele escreve, ele elogia a comunidade, a gente vai ver isso no início. Ele elogia a comunidade no início da sua carta, mas ele escreve para quê? Para corrigi-la, para mostrar que esta segunda vinda deve ser esperada em santidade e trabalho. Como nós acreditamos hoje, os documentos da igreja falam isso. A santidade, ela é adquirida, principalmente para aqueles que são leigos, ela é adquirida no mundo. A santificação no mundo. Então, segunda carta
Nós temos aqui uma carta muito breve, 3 páginas e também 3 capítulos. Se nós fôssemos dividir esta carta aqui em alguns capítulos, eu diria que esse primeiro capítulo é um consolo diante das perseguições, onde São Paulo ele fala do julgamento futuro e também da justiça de Deus. Então nós temos aqui um consolo daquela comunidade que sofria perseguições, e ele fala do julgamento futuro e também da justiça que será feita por Deus. E tudo isso em meio, como de costume, no início de uma carta, as saudações, as lembranças, e ele mostra que aquela comunidade era uma comunidade que merecia ser elogiada porque ela era perseverante diante do sofrimento na vivência do Evangelho. Padre, por que essa comunidade ela era perseverante na vivência do Evangelho, que nós dissemos ontem na introdução? O Padre repete novamente. Muitos judeus diziam assim, até muitos pagãos. São Paulo, através da sua vinda, ele passou por Tessalônica, depois ele foi para Corinto. Passou por Tessalônica, ele foi para Corinto. Quando ele chegou em Corinto, ele escreve para Tessalônica. E aí, pessoas, aqui é maldade, diziam assim, olha, ele está causando uma instabilidade social que vai levar o Império Romano a perseguir esta cidade. Veja, narrativa, política cheia de narrativa. Basta apenas ver um pouco aquilo que acontece no meio social em muitos lugares do mundo, cheio de narrativa. Se cria uma história como se fosse verdade e usa isso como meio para justificar atos aí que são deploráveis. Então, aqui é a mesma coisa. Queriam expulsar os cristãos. O que eles fizeram? Muito simples, muito simples. Vamos expulsar os cristãos? Criaram uma narrativa. Qual que era a narrativa? Ele veio causar confusão. A cidade e o povo todo vai pagar por isso. É melhor que ele não tenha espaço e que essa religião seja suprimida. Por que São Paulo é elogiado? Muito claro. Por quê? Ou melhor, por que a comunidade é elogiada? Muito claro, porque em meio a essa narrativa, a comunidade continua forte, a comunidade continua perseverante e não abandonam a fé, mesmo correndo riscos. Então, algo aqui belíssimo. Capítulo 1, como de costume, como aconteceu na última carta, aqui estamos não mais do que 1 ano depois da primeira carta, ele diz, aqui os 3 que estavam com ele, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalônica em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora os elogios à comunidade, dos versículos 3 até o versículo 5. Irmãos, por vossa causa, sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Deus, pois a vossa fé cresce muito, e a caridade que tendes uns pelos outros aumenta cada vez mais, a tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança, da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Elas são um sinal do justo julgamento de Deus. É para vos tornardes dignos do reino de Deus que vos sofreis, pelo qual sofreis. Então ele elogia a comunidade e aqui ele diz assim, isso daqui é para a vida. É para vos tornardes dignos do reino de Deus que sofreis. Olha que maravilha. Aí ele diz um pouco mais sobre os castigos, o sofrimento, versículo 9. O castigo deles, e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, o castigo deles será ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele vier naquele dia para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos os que creem. Falando daqueles que perseguiam os cristãos. O que vai acontecer? Aqueles que perseguem os cristãos, eles ficarão na vinda de Cristo, eles ficarão longe da herança eterna. Eles não serão contados entre os santos de Deus. Depois nós chegamos no segundo capítulo. No segundo capítulo nós podemos dizer que são algumas instruções para ser um bom soldado de Cristo, incluindo exemplos de como viver um ministério eficaz. E aí também ele já vai dar alguns toques sobre a real
compreensão daquilo que era a parousia, a segunda vinda de Cristo. E São Paulo também, ele mostra que na comunidade as pessoas deveriam permanecer firmes na tradição que elas tinham recebido. Capítulo 2, a vinda de Cristo. Aí ele já diz desde o começo, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade do Espírito, e não vos perturbeis por palavra profética, nem por carta que se diga vir de vós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. O que acontece hoje? Jesus vai voltar em tal ano, Jesus vai voltar em tal dia. Ele diz aqui naquela época, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o nosso encontro com Ele, rogamo-vos que não percais tão depressa a serenidade do Espírito, e não vos perturbeis por palavras proféticas, nem por carta que se diga vir a nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Aí ele vai dizer que não é para cair na apostasia, que é negar a fé, conteúdo de perseguição, mas ele diz que não é para aterrorizar o espírito, como se a vinda do Senhor aqui ela estivesse iminente, ela estivesse para acontecer a qualquer momento. Continue tendo uma vida normal. Comecinho aqui do capítulo 2, ali no versículo 4, ele vai falar também que haverão falsos deuses que virão em um possível nome do Senhor. Versículo 9, aqui ele fala de Satanás. Ora, a vinda do ímpio, aqueles que aparecem supostamente como se fosse um Cristo, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás. Então, ele vai dizer aquilo que era o anticristo, aquilo que era Satanás, e como que ele agia em pessoas que iludiam a comunidade, como se fossem pessoas supostamente boas. Aqui na sequência do capítulo 2, São Paulo, ele faz um contraste daquilo que são as pessoas fiéis, daquilo que são as pessoas rebeldes, e aí ele dá como referência, como sinal de grande amor a Deus, a perseverança. Aqui merece ser lido. Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos, queridos de Deus, porque Deus vos escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Por meio do Evangelho, vos chamou a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Se vocês estão com a Bíblia, capítulo 2, versículo 5. Aqui nós vamos parar um pouco. Portanto, irmãos, ficais firmes nas tradições que receberam, tanto oralmente quanto por escrito. Quais as tradições que eles receberam? Oralmente e por escrito. A mensagem de Cristo, a mensagem de São Paulo era realizada como? Oralmente e também por escrito. Quando Jesus ele deixou os apóstolos, ele não deixou um livro escrito para que eles levassem de comunidade a comunidade. Ele deixou um grupo de pessoas chamado de igreja com autoridade de pregar a boa nova. Então, primeiro nós temos a igreja, primeiro nós temos os apóstolos, depois nós temos a Bíblia. Primeiro vem a tradição apostólica. Primeiro vem a tradição oral, primeiro vem os ensinamentos orais, depois vem o ensinamento escrito. E aí nós temos ainda um outro grupo, que é o magistério da igreja, que são os bispos, os sucessores dos apóstolos, com autoridade para definir aquilo que foi escrito, que seria considerado canônico. Então, os protestantes dizem só a Bíblia, sola Escritura. Mas como só a Bíblia, se nós não temos a Bíblia deixada diretamente por Jesus? Jesus ele não disse quais são os livros da Bíblia. Como que é só a Bíblia se a Bíblia não caiu do céu? Como que é só a Bíblia se a Bíblia veio da tradição oral? Se ela veio daqueles que primeiro pregaram oralmente?
Então, primeiro nós temos a tradição oral, depois nós temos a Bíblia. E a tradição oral, ela vai passando durante toda a história da igreja. E aqui não existe contradição nos ensinamentos. Então, a Bíblia, ela é fundamental, mas a Bíblia ela é fruto da igreja. Aqui São Paulo, o padre vai simplificar, São Paulo ele diz assim, guardai tudo aquilo que eu vos anuncio, oralmente e por escrito. Como que é bom ser católico? Como que é bom ter essas duas fontes de fé, que são interpretadas pelo legítimo magistério da igreja. Mateus 16, 18. Que tu ligares na terra, será ligado no céu. Que tu desligares na terra, será desligado no céu. O texto continua e nós podemos ver aqui na sequência, no capítulo 3, São Paulo, ele confia, ele pede que a comunidade seja fiel, que a comunidade guarde os seus ensinamentos e que a comunidade defenda aquilo que eles receberam. Então, aqui na sequência, ele diz, capítulo 3, versículo 3, Deus é fiel e vos fortalecerá e vos guardará contra o maligno. Temos confiança em vós, no Senhor, de que vos deixeis guardar agora pelas vossas diretrizes e de que o fareis também no futuro. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança em Cristo. Ele dizia assim, tenho certeza, acredito muito que vocês vão guardar aquilo que vocês receberam. Tenho certeza, acredito muito que isso será guardado no presente, mas também no futuro. Que o Senhor conduzirá, que Ele conduza os vossos corações no amor a Deus e na perseverança em Cristo. Belíssimo. E aí, nós temos a advertência contra a desordem, a partir do versículo 6, onde ele começa a dizer que, primeiro, deveriam se afastar dos pecadores. Padre, se eu for afastar dos pecadores, eu não vou mais conviver com ninguém, todos são pecadores. Aqui ele está dizendo de pessoas que destruíam a comunidade moralmente. Beberrões, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que viviam difamando os outros. Então ele diz que amigos a gente escolhe e algumas pessoas nós devemos nos afastar. Para não haver má interpretação, veja o versículo 6, palavras de São Paulo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leva vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Aqui é muito claro. Se afastai-vos de quem recebe vida desordenada. Versículo 10. Aqui chegou aquilo que nós tínhamos falado. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta regra. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam a vida à toa, muito atarefados em fazer nada. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem na tranquilidade, para ganhar o pão com o próprio esforço. E aí no final, Paulo ele diz que esta carta foi escrita por ele mesmo, ele faz uma despedida e depois ele continua a sua missão. Irmãos e irmãs, 3 capítulos, esta é a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, amanhã nós vamos começar um novo tipo de carta, as cartas pessoais. Não agora à comunidade, não agora às cidades, mas carta destinadas a pessoas específicas. E nós vamos ver cartas destinadas a 3 pessoas. Temos a Timóteo, que são 2, a primeira é amanhã, depois nós temos a Tito, uma só, e depois a Filemon, que era o senhor rico, que tinha um escravo, que São Paulo pede a libertação daquele escravo. Então amanhã, carta de São Paulo a Timóteo. Nós vamos meditar esta carta em 2 dias. Então eu peço que nós vamos meditar essa carta em apenas um dia. Então eu peço que vocês se esforcem, que vocês se organizem e vamos adiante. Estamos, com a graça de Deus, caminhando para o final do nosso ano e o ano que vem vamos continuar conhecendo, amando, para servirmos cada vez melhor o Senhor Jesus na sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.